Olá, meu nome é Marcelo Fraga, seja bem-vindo a essa pausa de mentoria, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre revitalização de igreja, sobre edificação de igreja, sobre transição de igreja. É uma série que a gente vai estar conversando aqui e você é nosso convidado para caminhar conosco. Hoje a gente vai comparar a edificação de uma igreja a uma construção de um prédio de 4 andares com uma cobertura. Quando você pensa numa igreja local, você pode pensar numa igreja como se fosse um prédio de 4 andares. Essa é a metáfora que a gente vai utilizar, um prédio de 4 andares com uma cobertura para a gente estar desenvolvendo, entendendo como a igreja funciona. Isso é importante para nós. A metáfora ela nos ajuda a discernir, a entender, a melhorar a comunicação quanto a aquilo que nós queremos falar ou abordar. E hoje a gente vai estar falando nessa série sobre como edificar uma igreja focada em discipulado, uma igreja focada em fazer discípulos, uma igreja focada em desenvolver um ministério mais saudável, uma igreja que seja simples, saudável, multiplicadora. Antes da gente dar seguimento, eu quero recomendar um livro. Esse livro é importante, né, para essa série, chamada Igreja Simples. É um livro de cabeceira, é um livro que é muito jóia para você ler. Igreja Simples, ok? Você pode entrar no Google aí, você pode pesquisar. Existe treinamento de uma organização do ministério chamada Envisionar, onde eu sou parte também desse grupo de irmãos. Você pode entrar em contato lá, Envisionar, pastor Josué Campanhã, e lá você pode buscar esse livro, assim como treinamentos nessa área, assim também, claro, se precisar eu também dou treinamento. Tá bom? Então, vamos falar sobre uma igreja de 4 andares. Não 4 andares físicos, é uma metáfora. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vê um padrão, uma filosofia de ministério. Essa filosofia de ministério, ela é dividida geralmente em 4 gerações de forma geral. Veja, Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os 70, 120, Jesus tinha os 12 e Jesus tinha os 3 e o barquinho, né? Pedro, Tiago, João e o barquinho. Então eram 4 níveis, 4 etapas ou 4 lugares onde existiam públicos diferentes. Multidão, primeiro andar. Segundo andar, os líderes, que eram 70, 120. O terceiro andar, os líderes dos líderes, que eram os 12 discípulos ali, ou apóstolos. E o quarto andar, os 3, ok? E a gente está chamando a cobertura onde Jesus estava com o Pai, sendo cuidado e mentoreado pelo Pai. Quando a gente olha a vida de Paulo, ele orientando tanto a Timóteo como a Tito, ele fala a mesma coisa. Segundo Timóteo 2,2. O que você, Timóteo, aprendeu de mim, você ensina, você reproduz a homens fiéis e idôneos que vão reproduzir a outros. Veja, o mesmo padrão. Outros, primeiro andar. Segundo andar, líderes, que são os homens fiéis e idôneos e mulheres fiéis e idôneas. Terceiro andar, Timóteos. E quarto andar, Paulos. E Paulo era mentoreado, como você bem sabe, numa cobertura por Barnabé. Quando Paulo fala a Tito, ele fala a mesma coisa, é o mesmo padrão ou filosofia de ministério que Paulo tinha. Veja, multidão, né, eram os homens e mulheres mais jovens. Os líderes, os homens e mulheres mais velhas. Tito, o líder dos líderes, ou naquele caso o pastor deles, daquela igreja. Então Paulo mentoreando Tito no quarto andar. Então Paulo fala a Tito, olha que você também aprendeu de mim, Tito. Você ensina homens e mulheres mais velhos que ensinarão a homens e mulheres mais novos. Veja, o perfil era diferente de um e de outro, mas o padrão era o mesmo. Era um prédio de 4 andares. Então, enquanto a gente vai tomando esse café nessa pausa, o que eu quero falar para você? Como que sua igreja é edificada? Paulo diz, olha, cuide cada um de como edifica a igreja, né? Como edifica a igreja? Como que sua igreja ela é edificada? Quem são a multidão? Quais são as atividades do primeiro andar? Por exemplo, domingo à noite, na sua celebração, atividade de primeiro andar, é o seu cultão. Quais outras atividades na semana é de primeiro andar? Às vezes você tem células na igreja, às vezes você tem cultos na igreja durante a semana.
Tudo isso é para o primeiro andar, é para a multidão, é para todo o povo. Então, a maioria das igrejas, elas têm a maior parte das atividades, e às vezes no número de 90% das atividades, no primeiro andar. E aí, então, a igreja tem dificuldade às vezes de romper algumas etapas, porque é uma igreja basicamente de primeiro andar. A gente chama de uma igreja rodoviária, onde tem muito movimento no primeiro andar, e é necessário movimento no primeiro andar, mas às vezes passa do limite ou do padrão aí, porque se não tem outras atividades em outros andares fica difícil. Segunda pergunta para você, nessa pausa rápida, é quais são as atividades que você tem no segundo andar? Atividades para líderes, uma escola de líderes, um curso para líderes, ele tem que ritmo? É semanal, quinzenal, mensal? A terceira pergunta que eu tenho para fazer para você, para como edificar uma igreja nos 4 andares, é quais são as atividades para os líderes de líderes? Aqueles que cuidam dos líderes, aqueles que se mentoriam os líderes. Quais são as atividades? Elas são semanais, quinzenais, mensais, trimestrais? Como que funciona a sua igreja? E por último, quais são as atividades no 4º andar? Para você, se você estiver no 4º andar, querido líder, pastor, quais são atividades que são voltadas para o 4º andar? Uma igreja cresce dependendo do tamanho que ela tem em cada andar, dependendo do tamanho do prédio, do tamanho dos andares. Então, além disso, nós dizemos que cada líder, cada pastor, ele precisa de um cuidador, ele precisa de um mentor, ele também precisa de discipulador. Como você vai reproduzir uma coisa que você não recebeu? Por isso, como é que é a sua atividade na sua cobertura do seu andar? Onde você se encontra, quando, qual o ritmo, quais são as ações que você toma lá na cobertura? Quem está com você na cobertura lá do seu edifício? Então, quero terminar essa pausa para o café de uns 8 minutinhos para dizer para você, olha, nós, numa transição da igreja, uma das coisas que a gente primeiro precisa ver é como que a igreja funciona, ok? E aí eu estou usando a metáfora de um prédio, de um edifício. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e 4º andar e a nossa cobertura. Então, como que você funciona quanto à igreja? Quais são as atividades em qual andar que você tem? Quanto maior atividade, quanto mais atividade, né, distribuída nos andares, maior é o crescimento da igreja. Nós vamos para a nossa segunda sessão, na nossa segunda pausa. Logo depois você pode acompanhar aí na sequência e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses 4 andares. Tire uma nova pausa depois para a gente ter esse tempo de mentoria. Deus te abençoe.